De volta com o programa Você Pode Ser Feliz, depois desse nosso bate-papo tão agradável aqui, falando sobre o livro O Espelho do Monge, que certamente vai ajudar muito a sua vida. Estou ansioso aí para conhecer e acho que você também. Mas eu quero agradecer a você que está participando comigo. Muito obrigado por você que está ligando para cá, mandando seu e-mail e também fazendo a sua participação através do nosso Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Quero convidar você a dar uma olhadinha aqui comigo, como é que estão as participações nessa sexta-feira da Quaresma aqui no nosso Facebook. Obrigado você que está participando, tá? É facebook.com/Rede Século XXI. A Sueli Crispim está dizendo assim: bom dia, Padre, sua bênção, peço orações, conversão, cura, libertação do vício do meu esposo, que Jesus conhece. É lá de Parnaíba, do Piauí. A Maria Aparecida tá pedindo aí pelo conserto do PC, né? Vamos pedir a Deus que ajude a ela. Ela está pedindo pela saúde, pedindo pela sua família. A Salete Emerson Maia, Neiva Lucatelli de Souza, pedindo pela família, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pedindo, apresentando todos os seus, e está dizendo assim: voltando de férias, inicio o meu tratamento quimioterápico. Serão 6 meses em casa, que Jesus ilumine nessa caminhada. Vamos pedir a Deus pela sua vida. A Aline Bellini, peço oração pela saúde de toda a minha família e sucesso nessa nova etapa em minha vida. Caroline Santana, pela saúde da minha família. Francisca Maria, peço pela conversão da minha família. Isabelle Cristine, pela saúde de Juliane Teles, lá de Taquaral de Goiás. Anice Alves, peço oração pela família, que Deus nos guie. E a Tereza Norma Carneiro, meu sobrinho Alain Gabriel, que também sou madrinha, que está aniversariando hoje. Peço oração para ele e para toda a sua família, que Deus o abençoe. Obrigado, Senhor. Está aí, então, a participação dos nossos irmãos através do nosso Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Cada uma dessas participações nós vamos apresentando diante de Deus, pedindo bênção para você, pedindo bênção para toda a sua família. Quero agradecer também você que está participando por telefone. Iracema Cordeiro Siqueira, de Telemaco Borba, no Paraná, pede pela sua saúde e paz, pela conversão, libertação, pede por todos da sua família. Célia Aparecida Rode, de Valinho, São Paulo, oração em louvor e agradecimento pelas bênçãos recebidas, pela cura interior e libertação de Randall Ferretti, por nossas vidas afetivas, financeiras, profissionais, pelos nossos filhos Enzo, Vitória, Karen, Isabela, Leonardo e Luiz, pela saúde e proteção de seus filhos, pela alma de Patrícia Ferretti, pelos 4 anos de falecimento. Sua participação vai chegando aqui e nós vamos apresentando diante de Deus, porque nós confiamos plenamente que Ele pode todas as coisas. Tânia Maria de Jesus da Silva pede oração pela saúde de Tânia Maria e família, pela cura e libertação do irmão Carlos Henrique, e apresenta todos os seus. Obrigado pela participação. José Antônio Gomes, de Sumaré, São Paulo, por uma cirurgia que precisa fazer. Precisa colocar, pois foi preciso colocar pino na coluna, está demorando demais. Pedir a Deus que passe à frente dessa situação. A Rita de Maria Souza Costa Neves Coldela, do Rio de Janeiro, obrigado pela sua participação, pede pela saúde da cura do joelho. Pelo Antônio Carlos, está dizendo, pede que Deus o console, ele perdeu a esposa faleceu, está pedindo então também pelo Roberto, apresentar a sua vida diante do Senhor. Olha só, eu quero apresentar para você, rapidamente, algumas ideias fundamentais de um santo que me acompanha sempre durante o período quaresmal. Esse santo se chama São Leão Magno. Eu gosto sempre de voltar às ideias de São Leão Magno quando ele trata sobre a quaresma. Alguns deles, obviamente, não vou conseguir falar para você tudo, porque é aqui de um livro que tem os sermões para o tempo da quaresma, sermões para o tempo do Natal. E quando São Leão Magno começa a falar da quaresma, ele diz assim: é um tempo privilegiado para a prática da virtude. Ora, para você viver melhor, a fé, a esperança e a caridade são as virtudes que te foram dadas no dia do seu batismo. Depois, é um tempo intenso de jejum. Ou seja, o primeiro inimigo que nós temos que combater nesse itinerário quaresmal, aliás, são três grandes inimigos. O primeiro somos nós mesmos. Os santos, São Leão Magno, Santa Teresa e tantos outros colocam sempre nessa dimensão. Primeiro grande inimigo que nós temos que combater somos nós mesmos, que se chama de luta interior. Depois, precisamos combater o pecado, a luta constante contra o pecado. E terceiro, lutar contra o diabo. Lutar contra nós mesmos, lutar contra o pecado, lutar contra o diabo. As armas que são colocadas ao nosso alcance para que lutemos durante este tempo são jejum,
oração, caridade. E quando São Leão Magno fala sobre lutar durante este tempo, e sobretudo quando fala da luta interior, ele diz assim: nós, se não prevaleceremos sobre os nossos inimigos, se não prevalecermos antes sobre nós mesmos. É o chamado de luta interior, lutar contra nós mesmos. E depois diz, nessa disputa do homem interior com o homem exterior, se os desejos do corpo forem mais fortes, o espírito perderá vergonhosamente. Mas se os desejos do espírito forem mais fortes, então o espírito ganhará, será vitorioso. É um tempo de um serviço mais intenso do Senhor, ou seja, um serviço de caridade mais intenso. Estender a mão para o outro, ajudar o próximo. Depois, ele diz de uma forma muito clara que na Quaresma nós entramos na arena para a luta. É para combater o bom combate. É preciso, então, combater. Se nós queremos ser vencedores, é preciso combater. Ele diz assim, Jesus lutou para que pudéssemos lutar em seguida. Ele venceu para que nós, da mesma forma, vencêssemos. Caríssimos, não existe nenhuma obra de virtude sem a experiência da tentação. Nenhuma fé sem provações, nenhum combate sem inimigo, nenhuma vitória sem compromisso. Se quisermos ser vencedores, é preciso combater. Esse é o bom combate do dia a dia, combate espiritual. Você precisa assumir um compromisso durante esse tempo quaresmal. Não existe nenhuma vitória sem compromisso. É o compromisso em rezar mais, em jejuar mais, compromisso em buscar mais a face de Deus, compromisso de ler mais a Sagrada Escritura. E ele continua dizendo ainda, de uma forma muito clara, sobre a questão da mortificação, abstinência, mortificar o nosso corpo. Mortifiquemos um pouco o homem exterior, para que o interior seja restaurado. Perdendo um pouco do excesso corpóreo, o espírito robustece-se pelas delícias espirituais. Veja que beleza esse ensinamento. Nós somos robustecidos, fortalecidos, revigorados, quando nós buscamos intensamente a face de Deus, quando nós mortificamos o nosso corpo. Para que serve o jejum? Olha, quando nós nos abstemos de um alimento ou fazemos um jejum completo, o corpo enfraquece, mas é para o espírito se tornar forte. Para que o espírito seja aqui robustecido, né? Sabe quando você olha para uma pessoa e diz, você está robusta, é porque está forte. Então, é exatamente essa a dimensão, de que você perde um pouco do excesso corpóreo para fortalecer o seu espírito, para crescer na sua vida espiritual. São os conselhos que São Leão Magno vai apresentando para nós e que ele diz de uma forma muito clara que é preciso combater. E eu quero centrar nesse combate do homem interior, uma luta interior. É preciso combater o bom combate nessa luta interior. Se nessa luta interior nós nos colocamos diante de Deus com um desejo intenso de vencer, entenda, não só com as suas próprias forças. Nós não somos capazes, nós não temos força para vencer. Mas com a força de Deus, com a força do Espírito Santo, nós nos tornamos vencedores. Por isso eu quero propor para você agora, nesse nosso momento de oração, uma dinâmica de um autoconhecimento, de nos aproximarmos do Senhor com o desejo intenso de nos conhecermos a nós mesmos, sairmos em busca do amado e nele entender que diante de um espelho nós conhecemos quem nós somos, nós descobrimos as nossas deficiências, os nossos pecados e depois nos apresentamos diante dele com o coração sincero e reto. Vamos colocar em oração e essa canção vai nos ajudar. Vamos nos colocar em busca do amado.